1 Samuel capítulo 25, versículos 1 a 13, diz assim a palavra de Deus. Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Vamos ler também o versículo 14. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. Vamos orar. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua provisão, pela bênção do Senhor sobre nossas vidas, por podermos cantar com alegria ao Senhor que nos tem feito tão bem, Deus, por essa noite alegre de festa, e que podemos ouvir juntos a tua palavra, meditar nos teus maravilhosos feitos, daqui a pouco participarmos da ceia do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada visitante, Senhor. Muitos irmãos não puderam estar presentes por estarem viajando, por atividades profissionais, mas bom estarmos juntos nessa noite para te louvarmos, te engrandecemos. Abençoa esse momento, que o teu Espírito Santo ministre corações, que o Senhor quebre cadeias nessa noite, liberte corações escravos do mundo, escravos do pecado, escravos de Satanás, e os traga para o reino do Filho do seu amor. E que nós, povo de Deus, igreja do Senhor, sejamos edificados, abençoados no poder do teu Santo Espírito. No nome santo de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. Jimenez, fecha aquela porta ali, por favor. Avisa aos diáconos para que aquela porta fique fechada ali, para evitar o... É bom as crianças... Eu falo, o barulho das crianças no culto, para mim, é música nos meus ouvidos, mas podendo diminuir um pouquinho, estou encostando essa porta, fica melhor. Avisa os diáconos, por favor, para... Jimenez, avisa os diáconos para manterem fechada, por gentileza. Irmãos, nos anos de 1930 e poucos, 1940... Muitos conhecem a história da Segunda Guerra Mundial, uma história terrível, especialmente dos massacres do Holocausto nazista, ocorrido lá na Alemanha, de tudo que aconteceu ali. E a gente escuta histórias terríveis, histórias assustadoras, mas também histórias animadoras. Existia um filme chamado A Lista de Schindler, acho que todos ou muitos aqui conhecem, contando a história de um homem chamado Oskar Schindler, que por seu intermédio muitos judeus foram salvos da morte, salvos
de perderem sua vida em câmeras de gás, e isso foi muito tocante. E outros exemplos existiram. Até uma mulher brasileira, que depois veio a ser casada com o escritor Guimarães Rosa, ela trabalhava no consulado do Brasil na Alemanha, e ela facilitou para que judeus viessem para o Brasil. Mas eu queria falar não de Schindler, nem dessa mulher de sobrenome Guimarães Rosa, mas de uma outra mulher chamada Irene Sendler, que era uma assistente social e enfermeira polonesa, que salvou crianças judias na Polônia, ocupada pelos nazistas. Deixe-me ler aqui o que diz um texto que eu peguei aqui, falando a respeito dela. Sendler contrabandeava crianças judias para fora do gueto de Varsóvia, lá na Polônia, e forneceu documentos de identidade falsos e lugares para se esconder, como conventos católicos. Talvez você pense, mas está falando de uma mulher que falsificou documentos para salvar a vida de crianças. Então, não devemos mentir, mas aqui era uma situação extrema em que ela não agir dessa forma custaria a vida daqueles pequenos judeus. Então, ela contrabandeava crianças judias para lugares como conventos católicos. Eu não sei garantir, mas, salvo engano, essa mulher era cristã. Os alemães suspeitaram de Irene Sendler e a prenderam, mas ela conseguiu ocultar a lista dos nomes e os locais das crianças judias resgatadas. Ela foi torturada e, resistindo à tortura, ela não revelou nada aos seus captores, que a condenaram à morte. Sendler conseguiu escapar no dia da sua execução. No dia que ela seria executada, ela escapou. Em 1965, o Estado de Israel reconheceu Sendler como justo entre as nações, uma honra dada a não-judeus pelo Estado de Israel, àqueles que arriscaram suas vidas durante o Holocausto para salvar judeus. Essa mulher viveu, até, salvo engano, 90 e poucos anos, e faleceu, salvo engano, em 2000 e pouco, e foi um exemplo de uma mulher que se arriscou, chegou a ser torturada, esteve às portas da morte para salvar crianças judias da morte certa. Essa noite eu não quero falar de Irene Sendler, embora seu exemplo seja tocante, seja marcante, mas de uma outra mulher que salvou outros israelitas, digamos assim, a sua família, Abigail, a mulher de Nabal. Uma mulher notável que se arriscou, uma mulher que tomou a dianteira, uma mulher que tomou atitude para preservar a sua família do extermínio certo. Sua família não seria exterminada por alemães nazistas, seus filhos não morreriam em câmaras de gás, mas certamente, pelo menos os homens daquela família seriam mortos por Davi e aqueles que com eles estavam. Aqui no contexto de 1 Samuel 25, que Davi está fugindo de Saul, buscando salvar a sua vida. Ele que já tinha sido ungido por Deus através de Samuel para ser rei de Israel, e Saul já tinha percebido a proeminência de Davi, estava perseguindo Davi, e ele aqui no momento de fuga, ele pede auxílio a Nabal, marido de Abigail, e aí a gente vai ver o que acontece nesse contexto e o que Abigail faz. Certamente que Abigail é uma mulher notável, e é um exemplo para todas as mulheres que aqui estão, de firmeza, de fibra, de ousadia, de alguém que batalhou ao extremo para salvar a sua família, mas certamente Abigail não é um exemplo somente para as mulheres, mas também para nós homens, que assim como Abigail precisamos nos colocar à frente, e eu diria até mais do que as mulheres, pois como temos aprendido nos estudos para homens, estamos estudando o livro Pastores da Família, que fala que nós homens somos chamados por Deus a sermos os pastores do nosso lar. Repousa sobre os nossos homens a responsabilidade espiritual das nossas famílias. Nós somos os sacerdotes dos nossos lares. Isso não quer dizer que somos perfeitos, nem que não possamos falhar nunca, nem muito menos que não devamos ouvir as nossas amadas esposas. Mas a responsabilidade está sobre os ombros dos homens, é isso que a Bíblia ensina. Então, Abigail é um exemplo marcante para as mulheres, certamente, mas para nós, homens, talvez um exemplo até maior, de alguém que tomou um risco, tomou a dianteira para preservar a sua família. O texto que nós lemos mostra o contexto que estava acontecendo. Davi estava com o seu grupo ali próximo às propriedades de Nabal, marido de Abigail, e ele foi pedir de forma muito gentil. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 6. Digam àquele afortunado, porque como lemos, Nabal era um homem muito rico, um homem que tinha muitas posses. Digam àquele afortunado, versículo 6. Paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. O que significa isso?
Davi estava chegando em paz, irmãos. Ele estava trazendo uma mensagem de paz para Nabal e para toda a sua casa. E diz o verso 7, soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Davi foi gentil, até muito diferente da imagem que temos daquele Davi guerreiro, né, que tinha suas mãos sujas de sangue. Ele falou, chegamos num momento propício, dê o que estiver às mãos. Ele não cobrou nada, eu quero tantas ovelhas, tanto isso, ou não cobrou, eu dei assistência para os seus pastores, então eu quero isso em troca. Ele falou, eles estiveram aqui, nós não o maltratamos, mas me dê o que você tem em mãos. E o que Nabal, que nós já lemos no versículo 3, que diz que ele era um grosseiro e mau em tudo que fazia, respondeu a Davi. Diz lá o versículo 9, os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor, trazendo a situação de Davi com Saul, meio que jogando na cara de Davi, você está fugindo do seu senhor e vem me pedir alguma coisa? Quem é você? Versículo 11, vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram ao caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens, versículo 13, que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Irmãos, aquele homem estava numa boa, na época de tosquear as suas ovelhas, ele era rico, Nabal, ele tinha tudo para ficar em paz. Davi pediu alguma coisa para ele não podia dar muita coisa, mas aquele homem insensato, ele teve essa resposta dura a Davi, e agora, sem que ele soubesse, Davi estava com 400 homens indo guerrear contra aquele homem e sua família. Antes de falar sobre Abigail, a postura de Nabal nos ensina não o que fazer, mas o que não fazer diante das circunstâncias da vida. Porque pela sua insensatez, ele era um homem rico, irmãos. Não ia fazer falta se ele alimentasse 400 homens ou arrumasse alguma coisa para eles, mas pela sua insensatez, ele colocou a família em risco, ele colocou a sua vida e a dos seus em risco, e agora tinha um exército de homens fortes, não era um exército oficial de Israel, mas 400 homens que estavam indo para destruir Nabal e os seus descendentes. Irmãos, como devemos ser cuidadosos com as nossas palavras? Como devemos ser cuidadosos quando reagimos às circunstâncias da vida? Porque Nabal, com uma fala, irmãos, ele só falou o que nós lemos aqui. Somente com aquilo ele mudou um cenário de prosperidade, de tranquilidade para a sua família, de estar tudo maravilhosamente para ele, em todos os sentidos, para um cenário caótico. Ele conseguiu, com as suas poucas palavras, e nós aprendemos muito, por exemplo, isso no livro de Provérbios, a termos cuidado com a palavra. A boa palavra é medicina para a alma. Cuidado com o que sai dos teus lábios. Nabal reagiu dessa forma, e agora, ao invés de ter em Davi e o seu pequeno exército, aliados que chegaram a proteger os seus pastores, agora Nabal tinha um inimigo poderoso, vindo para destruir a sua vida e a sua família. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante, já contei aqui na igreja, se você já ouviu, é bom você ouvir de novo, que ajuda a gente a memorizar. E se você não ouviu, espero que você goste dessa ilustração, que muito abençoou minha vida. Uma vez disseram, um homem se excedeu na sua fala, falou demais com uma pessoa, e ele depois se arrependeu e foi falar com um sábio, e dizer, eu queria saber o que eu faço, porque eu falei demais, falei bobagem, falei o que não devia, e agora eu não sei o que fazer para reparar essa situação, o que você me aconselha? Aí esse sábio falou para aquele homem, faça o seguinte, vá ao alto do telhado da sua casa, com um travesseiro na mão, aqueles travesseiros de penas, e ao chegar lá, corte o travesseiro. O cara, que parada doida, esse cara maluco. Por que eu tenho que subir no telhado e cortar um travesseiro? É simpatia? É para dar sorte? O que tem a ver isso, subir no telhado e cortar um travesseiro?
Mas o cara, volte aqui depois de uma semana. E ele fez isso, subiu lá, cortou o travesseiro, e as penas voaram, e o vento levou uma para um lado, outra para o outro, tudo. E aquele homem fez isso, e voltou ao sábio para consultá-lo, e falou, então, voltei. E agora, o que eu faço? Subi no telhado, cortei o travesseiro, as penas foram para todo lado, está tudo espalhado aí pela vizinhança, o que eu faço agora? Aí ele falou, agora você cate uma por uma e coloque dentro de um novo travesseiro. Ele falou, isso é impossível. Como é que eu vou saber? Onde é que estão as penas? Uma caiu no ralo, outra caiu no rio, outra caiu no telhado. Isso é impossível. Aí ele falou, igualmente, é impossível nós voltarmos com as palavras depois que elas saem dos nossos lábios. Depois que falamos, irmãos, o travesseiro foi cortado, as penas o vento levou. Não há mais o que fazer. Pelo menos para voltar aquelas palavras. Podemos sim pedir perdão, podemos sim reconhecer o nosso erro, especialmente entre marido e mulher, isso é muito comum, né, que a gente às vezes é mais áspero nas palavras com as pessoas mais próximas a nós. Nós podemos pedir perdão, podemos voltar atrás, mas a palavra não volta. A pena que voou lá do alto do telhado, você não tem como resgatar. Então, cuidado com o que sai dos seus lábios. Nabal conseguiu, com poucas palavras, mudar completamente um cenário de prosperidade, de abundância, de alegria, para um cenário de morte. Mas o que virá então? Versículo 14 diz assim: nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal. Até então, Abigail tinha sido citada de passagem no versículo 3, que diz que ela era mulher de Nabal e que era inteligente e bonita. Só isso. Uma mulher inteligente e bonita. Agora diz que um dos moços de Nabal não foi falar com Nabal. Certamente ele sabia que se fosse falar com Nabal, provavelmente Nabal ia dar de ombros ou não ia se importar. Aquele jovem teve a sabedoria de buscar Abigail, esposa de Nabal, porque pensou, de repente, eu consigo alguma coisa para nos salvar através de Abigail. E o versículo 14 ainda diz, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. E diz o verso 15, no entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. Só um parênteses, então é verdade o que Davi disse a Nabal, que mandou dizer a Nabal. Ele tratou bem os pastores de Nabal e esse jovem, esse moço testifica isso. Verso 16, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Uma outra aplicação. O que os seus moços dizem a respeito de você? Você pensa, eu não tenho empregados, não tenho empregadas, não sou dono de empresa, mas você tem pessoas que convivem contigo, como eu tenho pessoas que convivem comigo. Nabal, já vimos que ele era um homem grosseiro e mau em tudo que fazia. E o seu moço fala que ele é um homem maligno, não tinha quem conseguisse falar com ele. Isso aqui, os moços, os empregados de Nabal, tinham a falar a respeito dele. O que as pessoas têm a dizer a meu respeito? As pessoas que convivem comigo. O que as pessoas que convivem contigo, os seus moços, os seus servos, por assim dizer, fazer um paralelo com Nabal, têm a dizer a seu respeito? O que os seus filhos têm a dizer ao seu respeito? Você que tem filhos. Quando ele está lá brincando, né, eu tenho meu filho de 6, vai fazer 7 anos, quando ele está brincando com seus amiguinhos e surge algum momento que certamente surge para falar dos pais, e ele fala de mim como seu pai, o que ele diz? O que o seu filho diz a respeito de você? Meu pai é um homem presente, meu pai é um homem amoroso, meu pai, quando eu faço besteira, ele me corrige. O que os seus filhos dizem a respeito de você, mãe? Minha mãe às vezes é meio chata, é meio braba, mas eu sei que ela me ama, porque ela faz isso porque ela quer o meu bem. O que os seus moços, os seus servos dizem a respeito de você? O que os seus pais dizem a respeito de você? E a pergunta mais tensa, o que o seu cônjuge diz a respeito de você? O que a sua esposa tem a dizer a respeito de você? Os maridos já estão olhando para as esposas, calma, depois vocês conversam, agora não.
que os seus maridos têm a dizer a respeito de vocês, esposas. Pensemos sobre isso. Mas o nosso foco aqui não é em Nabal, na sua insensatez de falar de forma exasperada e trazendo mal sem necessidade, nem da sua fama de um homem maligno, de um homem mau, de um homem insensato, mas o nosso foco essa noite está sobre Abigail, mulher de Nabal. Diz o verso 18, então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Por quê, irmãos? Estaria Abigail falhando aqui na sua submissão ao seu marido? Estaria ela falhando aqui em honrar o seu marido? A mulher deve honrar o marido, a mulher deve se sujeitar a ele. Só que ela sabia que aqui nessa situação, se ela contasse para Nabal, a sua estratégia iria por água abaixo. E não que a mulher deve esconder coisas do seu marido, entenda isso. Não estou estimulando você, irmã, isso, nem o marido de esconder coisas da sua esposa. Mas numa situação extrema, ela sabia que se ela falasse para Baal, Baal ia mandar ela ficar em casa e a morte chegaria para ele mesmo e para a sua família. Então ela foi. Enquanto ela cavalgava, diz o versículo 20, um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, olha o que Davi disse, com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Leia só essa frase final do versículo 21. Ele me pagou o bem com o mal. Deixe-me continuar. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse, meu senhor, que a culpa recaia sobre... Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem ao meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E o que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Se vimos em Nabal um exemplo de insensatez, e um testemunho de falta de bom senso, vimos em Abigail um exemplo de sensatez e um testemunho de uma mulher que sabia fazer o que devia ser feito. Tanto que o jovem foi procurar a ela. As estratégias de Abigail são muito interessantes, irmãos. Primeiro, ela preparou presentes. Eu tenho falado isso com frequência aos irmãos e eu tenho procurado exercer isso também, porque é difícil, irmãos. Às vezes a gente tem a coisa certa a falar, mas se nós falarmos a coisa certa, na hora errada, pode tudo por água abaixo. Se falarmos a coisa certa, da forma errada, pode tudo por água abaixo. Com Abigail nós aprendemos que não só há o que dizer, mas como dizer. Então ela não só sabia que tinha que falar as coisas certas,
mas ela procurou meios de amolecer o coração de Davi. Ela trouxe presentes. Às vezes você precisa, irmãos, não ser um bajulador, pois isso não agrada o Senhor, mas saber como tratar, especialmente questões difíceis com pessoas. Você precisa tratar uma coisa difícil, seja com alguém da sua família ou não, peça a Deus estratégia, como pediu Abigail. Ela teve estratégia para abordar Davi. Então, primeira coisa, ela enviou presente. Provérbios fala sobre isso também, de alguém que envia presente. Nós precisamos ter sabedoria e estratégia. Um grande problema que acontece é quando nós temos pessoas que são aquele chamado super sincero. Você conhece aquele super sincero? Que fala o que dá na telha? Eu falo mesmo, eu chego e falo, e comigo é assim, para mim não tem meias palavras. Será que é isso que a Bíblia pede de nós? Eu creio que não, irmãos. Tiago 1,19 diz que todo homem deve ser tardio para falar, tardio para cirar, pronto para ouvir, tardio para cirar, tardio para falar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina em Tiago, que é um livro meio proverbial, embora no Novo Testamento, e vemos isso abundantemente no livro de Provérbios e em outros textos das Escrituras, é que devemos ter cuidado com as palavras. Eu confesso que com o tempo passando a gente vai ficando mais velho também, né, irmãos? Eu tenho procurado cada vez falar menos. Eu acho que a sabedoria muitas vezes reside em falar pouco. Tenho procurado cada vez falar menos e parece que as palavras vão tendo um peso maior. E quando você tem algo de muito valor, por exemplo, se você gosta de chocolate, né? Eu ganhei um chocolate muito abençoado de uma querida aqui da igreja, um presente, e eu gosto de chocolate. Então, quando você tem uma coisa que você tem valor, você come aos pouquinhos, né? Eu lembro quando eu trabalhava no escritório de engenharia, tinha pessoas ali que tinham muito recurso e viajavam muito para o exterior, aí compravam nos aeroportos aqueles chocolates bem baratos que vinham um sacão e distribuíam para o pessoal do escritório. E eu lembro que às vezes eu comia um e deixava um ali para comer em outro momento. E uma vez ficou alguns dias lá na frente, eu tinha 2 monitores assim, ficava trabalhando na frente do computador, e ficou um chocolatinho lá, um chocolate importado, acho que era Lindt, tinha um chocolate muito bom, na minha frente, esperando o dia dele ser devorado. E daqui a pouco, acho que ela já não aguentava mais, uma engenheira que trabalhava com a gente até foi no casamento dela. Ela passou para mim e falou: Felipe, eu não aguento mais ver esse chocolate na frente do teu monitor, por que tu não come esse negócio? Eu falei: porque eu estou esperando a hora certa. Mas como é que você consegue ficar trabalhando com chocolate na sua frente e você não come? Eu falei: não, calma, eu vou comer, mas não agora. Quase que eu dei para ela. Mas assim, coisas que têm valor, às vezes você espera, né, irmão? Vou comer naquele momento mais adequado. E as nossas palavras têm valor. Então, cuidado com o que sai dos seus lábios. Tenha estratégia. Às vezes a gente pensa: mas é minha esposa, mas é meu filho, mas é meu pai, é minha mãe. Aí que você deve ter mais cuidado. E isso é mais difícil, porque as pessoas que mais convivem com a gente, estão com a gente em todos os momentos. O irmão da igreja, você fala: a paz do Senhor, Deus te abençoe. Eu espero que os nossos relacionamentos na igreja possam ir além do a paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas é mais fácil. Mas quem está contigo dia após dia, noite após noite, acorda contigo, dorme contigo, acorda nas madrugadas para ninar neném, quem está ali é que nós devemos tomar mais cuidado, e nós falhamos muito nisso. Eu digo isso até por mim mesmo. Então, cuidado. Abigail nos ensina que não só importa o que falamos, mas como falamos, e até os presentes que preparamos para chegar diante de Davi. Mas não só isso, como lemos no belo discurso dela, ela começa exaltando a Deus, e ela teve estratégia. E aí me perdoem os varões, irmãos, mas as mulheres são muito melhor nisso do que a gente. Ela soube tocar na ferida de Davi, porque Davi já tinha sido ungido rei de Israel, embora não tivesse, né, ainda assumido ali o reinado. Davi já tinha sido, lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 7, diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Jessé apresentou todos os seus filhos, com exceção de Davi, e quem é? E aí, Deus vê o coração, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E foi lá e buscou Davi foi ungido rei de Israel, e essa mulher sabia disso, era uma mulher antenada, que estava ligada no que estava acontecendo. E ela fala para Davi: Davi, quando você for colocado rei, quando você for o príncipe de Israel, não vai ter um peso sobre as tuas costas de ter derramado sangue inocente. Então, a estratégia de Abigail em levar presentes para quebrantar o coração de Davi, a estratégia de Abigail, de dizer sobre colocar Deus na conversa, e a estratégia de Abigail de dizer
que ela sabia que Davi ia ser rei de Israel, e que aquilo poderia se tornar uma mancha na sua biografia. Certo é que Davi teve outras manchas, mas essa, pelo menos, Abigail, com a sua sabedoria e a sua sensatez, o livrou de ter. Abigail nos ensina que não basta falarmos a coisa certa, precisamos falar a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Isso no seu trabalho. Se você for pedir aumento, mas você acha que está ganhando pouco e que é justo você pedir um reajuste, não há pecado nisso. Na empresa que eu trabalhava tinha um formulário que a gente preenchia de aumento salarial, e vira e mexe, era a época que a engenharia estava bombando, 2008, 2009, não, eu já estava antes um pouco, e depois um pouco, mas antes 2005, 2006, estava começando aquele boom assim, então toda hora vinha autoproposição salarial, lembrei agora, autoproposição salarial, aí você tinha que ir lá, ter a sabedoria de Abigail para provar para o seu chefe que você merecia ter um aumento, para que o seu chefe levasse para o gerente, para que viesse alguma coisa, e você tinha que ter uma sabedoria também de saber quanto pedir. Por quê? Se você pedisse muito, podiam achar que você era maluco. Mas se você pedisse muito tão pouco, né, você pedisse, eu quero um aumento de 10%, e de repente o gerente visse a tua autoproposição e falasse assim, esse cara está pedindo 10%, eu ia dar 20%, mas ele está pedindo 10%, toma 10%, agora vai ficar 2 anos sem aumento. Então você tem que ter sabedoria até para pedir, irmão. Porque se você pedir muito, você pode ser taxado de megalomaníaco, você achar melhor do que os outros. E se pedir pouco, pode ser que você perca a oportunidade. De repente, daqui a um mês eu ia dar um aumento, aí, Paulinho, teu gerente quer te dar um aumento daqui a um mês, você está pedindo só isso? Então a gente precisa de sabedoria, irmãos. Inclusive na nossa vida pessoal, financeira, assim como Abigail teve. E qual é o resultado disso? Davi estava nervoso, irmãos. E Davi não era um homem que não costumava ir até o fim das suas resoluções. Diz aqui o versículo 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua o quê? Prudência. Davi exaltou a prudência de Abigail. E bendita seja você mesmo. E olha, agora se a gente aprendeu com Abigail, vamos aprender agora com Davi, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Então, se com Abigail nós aprendemos como falar, com Davi nós aprendemos como ouvir, irmãos. Porque Davi nos ensina aqui que nós devemos estar dispostos a mudar aquilo que ele tinha feito, inclusive, como juramento. Que o Senhor, né, ele diz aqui, me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino. Davi fez um voto insensato, Davi fez um voto de tolo. Mas ele entendeu ali que era mais sensato ele abrir mão daquele voto de tolo que ele havia feito e reconhecer a sabedoria nas palavras de Abigail, do que derramar sangue inocente e se vingar com as minhas próprias mãos. Agora eu viro o jogo. Vamos inverter a mão dessa via. Estávamos indo na direção de quem está falando, mas agora de quem está ouvindo. Quando você ouve uma Abigail falando para você, tão certo como vive o Senhor, não faça isso, não derrame sangue inocente, não manche a sua carreira de futuro rei de Israel. Com isso, você está disposto a mudar os seus caminhos? Isso exige uma coisa, irmãos, que é muito difícil. Isso exige uma coisa que é muito mais difícil, eu até ousaria dizer, do que você falar a coisa certa, do que você dizer a coisa na hora certa, de você saber a forma e o modo de fazer. Isso exige humildade. E nós somos muito orgulhosos. Todos nós somos muito orgulhosos. E é muito difícil quando alguém fala para a gente, você está indo por um caminho mau, você vai cometer uma injustiça, da gente voltar atrás e falar, é verdade. De fazer como Davi fez. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você, que hoje me impediu de derramar sangue, de me vingar com as minhas próprias mãos. Então, se com Abigail nós aprendemos como falar, com Davi nós aprendemos a ouvir, e, assim necessário, mudar nossos planos, honrando a prudência e a sabedoria de quem compartilhou conosco alguma coisa. Continua o versículo 34. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Olha como é interessante. Mas Davi não quebrou um voto? Quebrou. Mas ele reconheceu que o Senhor estava ali com Abigail, o impedindo de cumprir o seu voto de tolo. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer,
Quantos? Nenhum. Sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você falou e atendi ao seu pedido. Sabedoria de Abigail, a pressa. Nós não podemos ser apressados, irmãos. Não podemos querer fazer as coisas de forma atabalhoada, mas há momentos em que precisamos agir, irmãos. Abigail viu a sua família em risco, ela correu. Porque Davi falou: se você não tivesse corrido, se você não tivesse tido pressa, amanhã de manhã todos os familiares seus do sexo masculino estariam mortos. E aqui eu quero deixar uma palavra, eu tenho falado isso de forma constante, mas eu vou falar mais uma vez, que eu entendo que isso é urgente. Cada geração tem os seus desafios particulares. A geração dos puritanos tinha os seus desafios, a geração dos reformadores teve os seus desafios. A nossa geração tem desafios que são particulares, pertinentes aos nossos dias. E um dos maiores desafios é o conceito de família. Estão querendo conceituar a família como tudo. E quando alguma coisa é tudo, ela se torna nada. Se família é tudo, não é um casamento entre um homem e uma mulher, como nos ensina as Escrituras, mas pode ser entre mais pessoas, entre pessoas do mesmo sexo, qualquer coisa. Já estão até falando em casamento entre pessoas e animais. Quando um conceito começa a se diluir e ser de tudo, ele passa a não significar nada. Então, o que é família? Pode ser qualquer coisa. Nós vivemos dias desafiadores para as nossas famílias. As teorias de gênero, irmãos, que coisa maligna. Como disse um padre, eu li o livro de um padre que falou algo muito interessante, que ele entende que as teorias de gênero, ou conhecida como ideologia de gênero, é a maior rebelião da história da humanidade contra Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Estão querendo nos ensinar isso, não para os adultos, mas para as nossas crianças. Viram que a Prefeitura do Rio de Janeiro, depois se retratou, mas gastou milhares de reais para uma mulher com um cavalo, o que é aquilo? Uma cabeça de cavalo na cabeça, dançando de forma super sensual para crianças de menos de 10 anos, e depois homens vestidos de bailarina dançando para crianças. Se eles querem fazer isso, se eles acham que isso é arte, façam isso no reduto deles, mas não com as nossas crianças. Isso fez com que até o prefeito, que gosta de ficar bem com todo mundo, né? Ano que vem tem eleição, né, pessoal? Lembrem-se disso. Esse ano é o ano das obras, né? Bom, vamos pular a parte da política. Mas se retratasse. E eu quero chamar a sua atenção, você pai, você mãe. Estão querendo matar os seus filhos. Estão querendo destruir a mente dos seus filhos. Estão querendo destruir a imaginação dos nossos filhos. Estão querendo desvirtuar a sua inocência. Estão querendo, não Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas uma sociedade corrupta, uma sociedade hostil à fé, uma sociedade que se diz progressista, mas na verdade ela regride aos pecados da época do Império Romano. E outros piores, como as teorias de gênero. Uma sociedade que quer validar que mulheres assassinem o seu filho no seu ventre. Eu tenho falado sobre isso, mulheres que passaram pelo aborto é algo terrível, devem ser tratadas, devem ser cuidadas, devem ser amadas, devem se abrir para receber o perdão do Senhor. Mas nós não podemos aceitar isso. Cremos que a vida está desde a concepção, e assim defendemos que o único que tem autoridade para tirar a vida é Deus. Você, pai, o inimigo está se levantando para destruir a sua família. Que isso? Meu filho estuda numa escola cristã. Não, meu filho é uma bênção, ele é da igreja. Cuidado. O que seu filho tem assistido é um desafio, irmãos. Eu não sou favorável a crianças terem celular. Meu filho tem 6 anos, e outro dia falou, tem amigo na minha escola que tem celular. Eu falei, que bom, bom para ele. Não, quer dizer, não falei que bom não. Eu falei, problema dele. Mas o pai dele deu. Que legal que o pai dele deu, mas eu não vou dar não, que seu pai sou eu, e quem manda aqui em casa sou eu e sua mãe. Não vai ter celular, não. Mas ele é de boa, Daniel, né? Ele tenta, né? Ele é esperto, né? Ele joga a rede para ver se pega. Esquecer, meu irmão. Esquece essa história que, para mim, criança não tem celular, não. E a gente fica ali em cima. O que você está assistindo? O que você está vendo? E ele vê com bastante critério, né? A gente limita o máximo. Entendemos que, para alguns jogos, algumas coisas, a gente vai ter uma palestra excelente. Fazer um momento anúncio aqui. Dia 21 de outubro, guarde essa data, vai sair no nosso próximo boletim.
Receberemos aqui um irmão que é capitão, já está indo a major do Exército Brasileiro, e ele é um especialista em tecnologia da informação, é um homem muito qualificado, pai de 3 filhos, membro da Igreja Presbiteriana da Alvorada, na Barra da Tijuca, ele e sua esposa, e são uma família muito piedosa, uma família muito abençoada. Ele estará aqui dia 21 de outubro dando uma palestra sobre telas, sobre celulares. Isso é muito importante para nós pais. Eu espero te ver aqui, especialmente aos pais, no dia 21 de outubro, às 17 horas, para essa palestra que teremos aqui com o capitão Carlos, que vai nos esclarecer bastante dos riscos que temos ao expor nossos filhos, e ele tem uma visão que eu, pelo menos, me identifico, pois ele não é um homem radical do sentido de tira todas as telas, mas ele trata com as suas 2 filhas, ele tem 2 filhas que devem ter mais ou menos 7, 9 anos, e um menininho de 1 ano. Então, ele permite que as filhas dela joguem no celular, que façam algumas coisas, mas tudo num ambiente muito controlado. E isso você pode discordar, só não, prefiro que meu filho não assista nenhuma tela. Isso é uma decisão do pai. Quem tem que decidir isso não é o governo, não é o Estado, é o pai e a mãe, os pais. A gente respeita, mas a posição dele é uma posição que eu considero moderada e sensata, de entendermos que podem até ter benefícios no uso da tecnologia, mas isso precisa ser muito bem administrado. E ele se baseia num livro que fala sobre o uso das telas, isso é fundamental. Se você, pai, você, mãe, dê um celular para os seus filhos, pense na hora, pequenos, né, ou até, sei lá, idade, eu não vou arriscar falar uma idade, mas eu jogaria pelo menos até uns 10, 12 anos aí, no mínimo. O que você fala? Alessandra é bom nisso, Viviane. Quantos anos? Hã? A filha falou 10. O pai falou 14. A Viviane vai ficar no 12? Brincadeira, não vou estabelecer isso. Ore e peça sabedoria a Deus, mas cuidado. Ah, mas se eu tirar o celular do meu filho, ele vai brigar comigo. Quem tem que brigar com o seu filho é você, não é ele contigo. Se você pensa assim, você está com as coisas meio invertidas na sua cabeça. Volte urgente a assumir o seu papel como pai ou mãe, que você está com problemas. Desculpe a franqueza, mas eu preciso te despertar. Porque Davi está vindo. Se você não fizer nada hoje, amanhã, seus filhos estarão mortos espiritualmente. Abigail se levantou. Abigail foi. Preparou os presentes e foi. E Davi recebeu. Mas falou, se você não se apressasse, amanhã você não teria mais marido, nem filho, nem ninguém. Então, se você não se apressar, você pode ter um filho não morto fisicamente, mas longe dos caminhos do Senhor. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, minha irmã. E como acabou essa história? Versículo 36. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou nada, absolutamente nada, até o amanhecer. Irmãos, olha essa mulher. Ela fez tudo isso. Ela preparou o cenário, ela conseguiu que a sua família fosse livre. Ela chegou em casa, o cara estava, com perdão da expressão, chapado. E ela ainda teve sabedoria de não falar naquela hora, porque bêbado, irmãos. Infelizmente, às vezes é difícil você conversar. Perdoe se tem alguém aqui que lida com familiares com alcoolismo, mas até um ensino que você tem aqui com a Abigail. De repente você quer ter aquele DR com seu marido que tem problemas com álcool, na hora que ele está igual Nabal aqui. Provavelmente não vai dar em nada. Eu sei que é difícil, enche, como diz o pastor Roberto, enche a boca de água para você não falar nada, mas faça como a Abigail, espera ele ficar sóbrio. Espera passar o efeito do álcool. E aí você vai conversar com ele, foi o que ela fez. Agora, olha como é o coração do homem insensato. Naquela noite, Davi ia destruir a sua vida e de todos os seus. E o que ele estava fazendo? Chapando. Perdão, mais uma vez pela expressão. Estava bebendo, estava comendo, estava se alegrando. Meu irmão, minha irmã, muitos pais estão hoje assim. Estão bebendo, estão se alegrando e achando que está tudo bem. Qual é o problema do meu filho virar a madrugada na internet? Qual é o problema dele do outro dia não acordar de manhã para ir para a escola ou para a igreja? Qual é o problema dele ficar jogando até altas horas? Qual é o problema dele ver uma série tão violenta ou até coisas piores, imoral? Isso é coisa de jovens. Você está lá se embriagando com a podridão dos nossos dias sem perceber que seu filho está com risco de morte espiritual. E até emocional, irmãos. Porque, por exemplo, a pornografia já é provado que ela traz uma série de danos à mente da pessoa. Mesmo a pessoa abandonando a pornografia, se restaurando disso, se convertendo, casando-se, tendo um casamento abençoado. Muitos maridos
e também mulheres, mas isso é mais comum entre homens, mas mulheres também têm sido vítimas da pornografia. Muitos maridos têm problemas na sua sexualidade dentro do contexto do casamento. As crianças já saíram, né? Então, só o Daniel, não, nem o Danielzinho está aí. Então, muitos maridos têm problemas de sexualidade porque querem vivenciar o que eles assistiam em filmes pornográficos com a sua esposa, toda sorte de bizarrice, e se frustram sexualmente porque aprenderam um padrão que não é o padrão de Deus para a sexualidade humana. O marido e a mulher devem ter alegria sexual juntos, devem viver de forma alegre sua sexualidade, mas muitos têm a sua mente corroída pela pornografia, e você tem ciência que se você largar seu filho para acessar, navegar nas redes livremente, ele pode ser vítima de sites pornográficos e sua mente ser consumida? Ou você está se alegrando como Nabal, bebendo, comendo, está tudo certo. Não, eu botei no mundo, agora ele vai se virar, ele tem que tocar a vida dele, ele tem que ter a responsabilidade dele. Mas ele tem quantos anos? 10 anos. Não, a responsabilidade é sua. 12 anos, mesma coisa. Cuidado. Nabal estava lá na boa, sem saber que ele estava com a sentença de morte sobre a sua cabeça e dos seus. Mas Abigail, mais uma vez agiu com prudência, mais uma vez agiu com sabedoria, e esperou o tempo certo para falar, e diz o versículo 37, pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, Davi matou Nabal, está escrito aí, passados 10 dias, Davi matou Nabal, o Senhor feriu Nabal. Se nós honrarmos ao Senhor, irmãos, se nós não quer dizer que o Senhor vai matar a pessoa que você tem problema, não, mas Deus vai te honrar, irmãos. Abigail poderia até pensar, deixa matarem Nabal que eu vou ficar livre desse homem, mas ela foi lá, defendeu seu marido, defendeu sua família, e o Senhor a honrou, irmão. E na sequência, se você ler a sequência do texto, você vai descobrir que quando Davi descobriu que Nabal estava morto, dessa vez ele esperou o cara morrer antes, né? Depois ele vai fazer... Davi, misericórdia. Na outra vez ele falou, não, está demorando muito a morrer, vou resolver o problema de Urias. Isso trouxe problemas seríssimos sobre a vida de Davi e sua família. Mas dessa vez ele esperou. E quando soube, falou, mulher inteligente, mulher bonita, mulher sábia, mulher prudente, opa, tô aí, hein? E Abigail casou-se com Davi. O que a gente aprende com essa história, irmãos? Sabedoria na hora de falar, humildade na hora de agir, urgência diante das preocupações e distrações que tentam consumir as nossas vidas e as nossas famílias, e confiança no Senhor, irmão. Abigail permaneceu com Nabal, ela não abandonou porque ele era um homem mau, um homem insensato. Isso vale para as mulheres, mas também para os homens, que às vezes o homem está no momento que está com dificuldade com a sua esposa tem agido de forma insensata, tua esposa tem agido de uma forma que tem te gerado problemas ou angústias. Ore ao Senhor, confie no Senhor, honre os votos que você fez no seu casamento e creia que Deus vai te abençoar. Não peça a Deus que leve a sua esposa como levou Nabal, mas peça a Deus que mude a sua esposa, peça a Deus que mude o coração dela, peça a Deus que mude o coração do seu esposo, e quem sabe você vai ter um Nabal transformado, não posso dizer transformado num Davi, que é complicado, né, Alessandro? Deixa quieto, num bom homem, porque Davi é complicado, embora fosse o homem segundo o coração de Deus. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, confie no Senhor, fale menos, ouça mais, e honre ao nome do Senhor, e Deus há de te honrar, e tenha sabedoria e prudência, como teve Abigail. E entenda, irmãos, como entendeu aquela mulher, deixa eu colar o nome dela aqui, Irene ou Irena Sandler, que se expôs a ser morta pelos alemães nazistas, foi torturada, não entregou onde ela tinha escondido as crianças judias, e pelas mãos dela, muitas crianças foram salvas do Holocausto. E Deus, eu creio que está nos chamando, para que pelas nossas mãos, muitas vidas sejam abençoadas, e Deus seja glorificado, a começar por dentro do nosso lar. Que é um outro exemplo de alguém que se colocou na frente da ira do rei. Se Abigail nos ensina muitas coisas, ela também nos mostra, eu creio, nos aponta para uma ira, para uma destruição a que todos nós estávamos condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus,
E o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Estávamos condenados à morte eterna, porque Deus é como cantamos essa noite, santo, santo, santo. E nós somos pecadores, pecadores, pecadores. E Deus não aceita a presença do pecado diante dele. Então, assim como Nabal e os seus descendentes estavam condenados à morte, eu e você estávamos condenados à morte eterna. Porque não era o rei Davi, mas o rei dos reis e o Senhor dos senhores está virado conosco, porque ele nos dá tudo. Ele nos dá o ar que respiramos, ele nos dá a provisão, ele nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra, ele nos dá livre acesso por intermédio de Jesus Cristo, e ainda assim nós resistimos a ele. Nós resistimos ao chamado, e esse é o Evangelho. O Evangelho fala que nós somos pecadores, mas nós resistimos, e achamos que nós somos bons, e somos orgulhosos, e somos vaidosos, e achamos que nós podemos, assim como Davi, resolver tudo com a força do nosso braço, e acumulamos a ira de Deus sobre nós. E se não houvesse uma Abigail para interceder por nós, todos nós seríamos condenados ao fogo eterno, irmãos. Jesus falou muito sobre o inferno. Muitos hoje não querem falar de inferno, porque não parece uma pregação assim agradável. Né, Lia? As pessoas têm que se sentir bem. Não, irmãos. Se Jesus falou sobre o inferno, a gente tem que falar. Porque assim como Abigail tomou atitude e intercedeu, nós precisamos interceder, mas sabemos que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. A destruição virá, irmãos. No caso de Nabal, somente ele morreu depois. Mas no caso de Jesus, muitos vão rejeitar essa mensagem. Muitos vão recusar a mensagem do Evangelho. E essa não é a mensagem do pastor Felipe, ou circunscrita à Igreja Cristã Nova Vida do Anil, ou a nossa denominação. Essa é a mensagem do Evangelho, que está sendo pregada há 2000 anos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário. Ele sendo santo, ele não tendo pecado. E assim como Abigail intercedeu junto ao rei Davi, ele intercede por nós junto ao Pai. Basta nos arrependermos dos nossos pecados. Basta reconhecermos que somos orgulhosos, somos insensatos, falhamos em seguir as leis do Senhor. Você quer fazer um exercício? Leia em casa Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5, o decálogo, os 10 mandamentos. A Bíblia mesmo chama de 10 mandamentos. E veja se você escapa de todos eles. Nenhum de nós escapa. Em algum momento cobiçamos o que não é nosso. Em algum momento, mesmo que seja no nosso coração, adulteramos. Em algum momento desonramos a Deus, constituímos ídolos. Em algum momento não honramos pai e mãe. Todos nós não passamos pelo crivo da lei de Deus. Mas a nossa esperança está em que, nos arrependendo dos nossos pecados, o nosso intercessor, que recebeu a imputação dos nossos pecados, nos concede a nossa justiça. Então, meu irmão, minha irmã, não espere mais uma noite. Mas se você ainda não rendeu sua vida a Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, essa não é a mensagem porque é do pastor Felipe, ou é porque da irmã da intercessão, ou é porque do diácono. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas eu sou Nabal, eu sou imprudente, eu sou grosso, eu sou ignorante, eu sou insensato, ninguém pode ir comigo. Talvez esses sejam os seus pecados. Os meus eram outros, o dele eram outros, o dele, outros ainda. Mas onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Não espere, meu amado e minha amada, mais uma noite. Eu faço isso como Abigail fez diante de Davi. Eu imploro a você que renda-se a Jesus enquanto é tempo. Porque se você me ouve aqui nesse salão ou nessa transmissão, é que Deus está te dando uma oportunidade. Quiçá, mais uma oportunidade. Mas eu não sei quantas mais virão. Que vai chegar uma hora que a porta da arca vai ser fechada de fora para dentro. Vai chegar uma hora em que Jesus Cristo vai voltar. As trombetas serão ouvidas. E nesse dia não adianta falar, agora eu vou voltar para Deus, para o Deus da minha mãe, para o Deus do meu pai, para o Deus do meu cônjuge, Será tarde demais. Nesse dia, todo joelho se dobrará e confessará Jesus como Senhor. Mas nós temos a oportunidade de fazer isso essa noite. Porque Davi está vindo. E ele vai trazer destruição. Não Davi, mas o descendente de Davi, o filho de Davi, o filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, voltará com grande poder e glória. E todos se dobrarão diante dele.
façamos isso ainda hoje, irmãos. Porque nesse dia, quem não tiver no seu coração se arrependido dos seus pecados e crido que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será condenado para sempre no inferno. Isso é pior do que qualquer coisa que você viva nessa vida. Volte-se para Deus nessa noite. E se você conhece esse evangelho, mas a sedução do mundo tem te afastado dele, volte-se hoje. Ah, mas semana que vem eu vou na igreja. Não, você não sabe se semana que vem você estará vivo. Você não sabe se semana que vem você vai ter outra oportunidade. Volte-se hoje enquanto é tempo. Deus ainda está chamando. Por que Jesus não voltou? Tanta maldade nesse mundo, terremoto lá em Marrocos, guerras, rumores de guerra. Volta logo, Jesus. Mas se Jesus tivesse voltado há uma semana, você estaria no céu ou no inferno? Se a tua resposta é no inferno, Deus está te dando mais uma oportunidade. Eu não sei se ele vai voltar amanhã, não sei se ele vai voltar ainda hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo ainda hoje. E quem morrer vai... Aos homens está dado morrer uma vez apenas, Hebreus 9, 27. E depois disso enfrentarem o juízo de Deus. Ah, mas Jesus não vai voltar, vai demorar ainda. Ninguém sabe. Mas vai que ele demora. Mas você pode garantir que não pode romper um negócio aí no teu... E você amanhã estar dentro de um caixão de madeira? Aos homens está dado morrer apenas uma vez e depois disso enfrentarem o juízo. Se morremos sem Cristo, vamos para o inferno. Mas a esperança é que se morremos com Ele, Romanos 10 diz, se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não adianta só falar. Falar, palavras o vento leva. Precisa falar e crer no coração. As palavras a gente ouve, o coração só Deus vê. Mas se você de fato confessar-se pecador como eu sou, necessitado da graça e da salvação de Jesus como eu também, e confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, e no seu coração crer de toda a sua alma que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor voltar amanhã, ou daqui a 10 dias, ou daqui a 100 anos, não importa, você vai morrer antes, você estará para sempre, como cantamos essa noite. A face adorada de Jesus verei.